Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o assunto do vídeo, eu queria convidar você que ainda não está seguindo o canal, começar a seguir e não esquecer de ativar o sininho também para estar acompanhando todas as novidades aqui do canal. A gente está quase chegando a 300 inscritos agora, então eu queria contar com vocês. Você ainda não segue, começar a seguir, compartilhe com seus amigos, manda para os seus familiares, para todo mundo que vocês conhecerem, para ajudar o nosso canal, ok? O assunto do vídeo de hoje é preposição, que é uma classe gramatical também. O que é a preposição? Ela é um termo que ela ocupa uma posição anterior, por isso chama preposição, né? Uma preposição. Ela sempre vai estar antes de uma palavra. E a função da preposição é ligar, por exemplo, os nomes aos seus complementos ou os verbos aos seus objetos dentro de uma oração. Então, a preposição, ela é invariável. Então, isso quer dizer que ela não sofre flexão. E ela também vai estabelecer ali uma relação de subordinação com o termo principal. E a gente vai ter as classificações aí. A gente vai ter as preposições essenciais e as preposições acidentais. As essenciais, elas sempre foram preposições. Então, por exemplo, a, ante, até, após, com, contra, de, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás, certo? Tem muita musiquinha aqui no YouTube também, do pessoal que posta, que ajuda a decorar. De repente você vai fazer uma prova, você vai prestar um concurso, também é bem interessante conseguir decorar, porque são poucas. E não é difícil de decorar porque são palavrinhas pequenas também e elas sempre serão preposições, certo? Só que daí a gente vai ter as acidentais também, que são palavras de outras classes gramaticais, mas que funcionam como preposição. Então, como que a gente faz para diferenciar as essenciais das acidentais? Primeira coisa, olha só, as essenciais, elas sempre vão reger pronome oblíquo. Então, por exemplo, a mim, contra si, ou de ti, certo? E as acidentais, elas vão ser usadas com o pronome do caso reto, que é, por exemplo, como tu, conforme eu, segundo ele. E aí, gente, a gente vai ter algumas relações que as preposições podem estabelecer, porque quando elas estão ligando as palavras ou orações, elas vão estabelecer determinados significados, só que isso vai ser definido pelo contexto. Então a gente vai ter algumas possíveis relações. Eu vou citar algumas aqui, mas não são só essas. Existe uma diversidade de possíveis relações das preposições na língua portuguesa. A gente vai ter aí de primeiro exemplo a relação de posse, que seria aí, olha, a casa de Pedro é linda. Então esse de está estabelecendo uma relação de posse, né? A casa de quem? De Pedro, ok? Companhia. Irei ao parque com você. Esse com está estabelecendo uma relação de companhia, né? Que está sendo acompanhado por alguma pessoa. Lugar. Estive em Brasília, né? Onde eu estive? Em Brasília. Meio. Iremos de bicicleta, né? Como que a gente vai? A gente vai de bicicleta. Fim. Corremos para não nos atrasarmos. Então, olha só, esse para está indicando uma relação de fim, né, de finalidade, né, para não nos atrasarmos. Causa, ele morreu de infarto. Então, do que ele morreu? Qual foi a causa da morte? Foi infarto. E aí, assunto, né? Olha só, gosto de falar sobre futebol. Esse sobre está indicando aí uma relação de assunto, né? Tá falando sobre alguma coisa. Gosto de falar sobre futebol, ok? Além disso tudo que eu já falei, a gente vai ter uma coisinha que chama contração e combinação. O que seria? A contração, a gente vai ter aí as preposições a, de, em e per, e elas podem se unir aí junto com artigos, e aí elas vão formar outras palavrinhas. Olha só. Quando a, de, em e per se une a algum artigo ou algum pronome, também pode ser pronome, a gente vai ter uma perda de fonema, eu chamo de contração. Então, olha só, se eu juntar o a com as, a gente vai ter o as craseado. Se juntar o de mais o o, a gente vai ter o do. Ou então o de mais isso, disso. A gente vai ter também, olha, em mais o esse, vai ficar nesses. Em mais aquela, vai ficar naquela. E por mais os, vai ficar pelos, certo? Aí a gente vai ter a combinação.
No caso da contração, lembra que eu falei que existe uma perda de fonema, uma perda de som? Na combinação não existe essa perda, tá? Então vai ser a preposição mais o artigo o ou os, ou ao advérbio onde, tá? E aí não tem essa perda de fonema. Aí, por exemplo, vai ser o caso de aos ou ao e o aonde, né? Que é o artigo a mais onde. Já postei um vídeo sobre isso, explicando a diferença de onde e aonde. Se você tiver interesse de saber mais, não deixe de assistir o vídeo, é só clicar aqui, certo? Então, essa vai ser a combinação, certo? Que ela não existe essa perda de fonema, só une uma palavra com a outra sem perder nenhum som, tá? Normalmente aí essas combinações elas são constituídas aí por um advérbio mais uma preposição, certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Não deixe de comentar aqui no vídeo, se você tem alguma dúvida também pode comentar aqui. E é isso, até a próxima!